Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. Sejam bem-vindos, a gente vai esperar alguns minutinhos até todos entrarem. Benete, seja bem-vinda. Eu queria pedir a vocês que já compartilhassem ali na flechinha, já estou compartilhando para os amigos e familiares, para os pacientes também. Então, aquela flechinha da direita, não, da esquerda, não, da direita mesmo, da direita, para vocês estar na direita, né? Mandem para amigos e familiares e tem um coraçãozinho também que vai informando as pessoas que a nossa live está começando. Então, nos ajudem a divulgar a live. A doutora Ana, ela vai compartilhar conosco a história de vida dela, a história pessoal, real. E isso traz muitas informações para quem está passando por esse momento, para quem já passou e também para quem tem conhecidos, né? Que tem ou que podem ter autismo, tá bom? Então, é um momento também de identificarem esse quadro, tá? Então, a doutora Ana se mostrou super disponível para falar, para contar a história dela. Então, vale muito a pena vocês ficarem aqui até o final, não percam a live. Realmente está uma live, assim, nós conversamos bastante antes. Está uma live, assim, realmente bem importante, bem recheada de informações, para que vocês possam sair daqui bem informados, tá bom? Então, o que nós pedimos hoje para vocês é que vocês compartilhem. Então, lá naquela flechinha do lado direito, compartilha com amigos, com familiares, curte lá no coraçãozinho, porque quanto mais curte, mais o Instagram vai levando essas informações e essa live para mais e mais pessoas. E é uma live muito importante, é uma live que a doutora Ana se colocou, se disponibilizou para realmente ajudar, contar a história de vida dela, né? A doutora Ana já está aqui conosco. Boa noite. Então, assim, realmente compartilhe, nos ajude a compartilhar, alcançar mais e mais pessoas, porque vai ser uma live muito importante. Importante para mães, para os pais, para os cuidadores, tá bom? Então, eu já vou convidar aqui a doutora Ana. Nós vamos falar sobre, para quem está entrando agora, nós vamos falar sobre autismo, o papel dos pais no diagnóstico e tratamento do autismo. Uma live super importante. Já vou chamar a doutora aqui. Me avisem se o áudio tá bom, me avisem se a imagem tá boa, tudo isso tem que contar e tem que estar tudo certo para que a live consiga. Hoje estou vendo você, Ana. Que bom, eu já estava te vendo desde o começo, hein? Seja bem-vinda, doutora Ana Sampaio. A doutora Ana se disponibilizou a estar conosco, com um coração assim, tão disponível, e eu queria realmente agradecer, porque desde o começo, quando eu falei para a doutora Ana sobre a live, sobre o intuito de levar essas informações, ela sempre se colocou ali disponível, né? E durante a nossa reunião, ela disse: Juliana, eu vou realmente colocar ali as informações que eu sei que vai ajudar as pessoas que estão nos escutando. Então, o que a gente pede hoje é para que vocês fiquem até o final, porque vale a pena. E eu queria que a doutora Ana se apresentasse um pouco. Pode ficar à vontade, tá, doutora Ana? Boa noite a todo mundo. Obrigado, pessoal, pela presença. Né, já vi alguns amigos meus aí daqui de Maringá, o pessoal de Salvador também. Obrigado, gente, por estarem aqui compartilhando disso, apoiando essa causa que eu sei que muitos de vocês vivem situações no dia a dia, né, em suas casas e lares, e muitos também, às vezes, com contato profissional, né? Então, assim, eu espero poder passar hoje para vocês um pouco da minha vivência, o que é que eu vivi, que eu tenho vivido nesses 21 anos, né? Algumas das pessoas que estão, inclusive, aqui agora, né, são pessoas que conviveram comigo, que viram um pouco disso daí, e podem também lá, assumir alguns papéis aqui, falar algumas coisas se quiserem e tal. Né? Então, eu sou Ana Paula, eu sou médica nuclear, né? Mas hoje eu não vim falar aqui como médica nuclear, eu vim falar aqui sobre mãe, sobre ser mãe, né? Sobre o papel do pai, da mãe no lar, o que é que eu penso disso, o que é que eu vivi até agora, o que é que eu acho que ajuda, o que é que às vezes pode atrapalhar. É muito mais uma questão, né? É muito mais uma questão agora pessoal, familiar, propriamente, do que uma questão profissional, né? Então, eu agradeço a doutora Juliana. A doutora Juliana é nutricionista das melhores que existem. Ela é nutricionista do meu filho, né? Ele, além, né, de ser do espectro autista, ele é celíaco também.
Então, a doutora Juliana tem cuidado dele com muito carinho, há alguns anos já. Eu tenho muito respeito e muita admiração pelo trabalho que ela faz, né? Pela pessoa que ela é e pela profissional que ela é. Eu já falei isso daí para ela. Então, por isso que eu me sinto honrada de estar aqui hoje, participando dessa live aqui com ela, a convite dela. Então, obrigado pela presença de vocês. Obrigada, doutora Juliana. Eu estou aqui à disposição. Amém, Ana. Obrigada a você, tá? E, pessoal, não saiam no meio. Fiquem até o final, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar a minha live com uma pergunta. E para quem entrou agora, que ainda não conhece o que é o autismo, a gente vai colocar uma definição rápida para já passar a palavra para a doutora Ana Sampaio, tá bom? Então, assim, o autismo ele é um conjunto de situações, a gente fala que são situações comportamentais que atingem um desenvolvimento cerebral da pessoa, né, que é portadora do autismo. Que existem múltiplas causas, a gente tem aí os estudos que falam sobre as causas genéticas, diabetes materno, a gente fala sobre obesidade materna, mães que tiveram uma gestação e foram fumantes, e são várias aí possíveis causas, né? Excesso de ácido fólico, a gente já tem estudos científicos falando, a baixa de ácido fólico também, a gente já tem estudo falando sobre, a gente sempre ouvia falar sobre baixo ácido fólico, a gente também já tem estudos falando sobre o excesso, que também podem ser causa do autismo, e a gente vem também escutando sobre metais pesados durante a gestação, uma concentração alta de metais pesados, enfim, são várias as causas, e como todo quadro, ela é também multifatorial, tá bom? Mas eu vou iniciar agora aqui com a doutora Ana com a seguinte pergunta. Como você identificou, doutora, como você começou a perceber que o Adriano podia ter autismo? Na verdade, dizem que nunca é sorte, né? Sempre é Deus, né? Mas eu acho que eu tive Deus na minha vida, assim, presente muito cedo. E, e essa manifestação aconteceu por profissionais mesmo. Quando ele tinha... Primeiro lugar que ele frequentou, lá em Itabuna, quando eu morava lá ainda em Itabuna, na Bahia, ele tinha 1 ano e 4 meses. E ele ia para a brinquedoteca, ele não estava nem na escolinha ainda. E a dona da brinquedoteca, que era psicóloga, ela me disse na primeira semana que ele foi lá. Ela me disse assim, ele não tem interação com pares. A primeira pessoa, foi o primeiro contato profissional que ele teve, né, com alguém, e ela já detectou. Nessa época, ele já mostrava, ele era muito inteligente, ele aprendia as coisas muito facilmente. Nessa época, ele já dominava o alfabeto, por exemplo. Ele já falava todo o alfabeto. Com 1 ano e 2 meses, ele já falava tudo. Ele tinha essa característica de ser hiperléxico, mas ele tinha dificuldade de interação social. Isso já foi detectado logo no começo. Só que eu estou falando de 21 anos atrás, né? Quando a gente não tinha um conhecimento que se tem hoje em dia, né? Então, os processos eram mais morosos, demorava realmente mais para as coisas acontecerem, né? Mas, assim, eu fui muito agraciada com pessoas muito atentas que ele teve desde os primeiros contatos profissionais, depois na escolinha também, esse olhar atento continuou presente, né? De modo que com 3 anos de idade ele já começou a fazer terapia. Com 3 anos de idade ele já tinha um diagnóstico fechado e ele já começou terapia nessa época. Então, se tem uma coisa assim que eu falaria para todos os pais, né, de crianças que podem estar no espectro ou não, mas que podem ter alguma diferença de comportamento, é que não negue para ele esse diagnóstico precoce. Sempre que possível, sabe? Não feche os olhos, não finge que não tem nada. Se você suspeita que tem alguma coisa, não negue para ele a possibilidade de um diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce é esse diagnóstico, maior vai ser a chance dessa criança se desenvolver e ter um desenvolvimento aparentemente, assim, quase que normal. Em alguns casos, é claro que o espectro é muito heterogêneo, né? A gente está falando de características muito distintas de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Mas é como a Gislaine está falando aí agora, importantíssima intervenção precoce. Quanto mais precoce essa intervenção, maior a chance dessa criança
né, esse adolescente, depois esse adulto também, né, ele ter uma vida normal ou praticamente normal. Então, assim, não negue, gente. Vocês viram, notaram alguma coisa diferente, vão atrás. Sabe? Não fica se escondendo em rótulos, porque o vizinho falou isso, ou o amigo disse assim. Não, procure um profissional que possa te dar uma boa orientação e vai até o fim. Às vezes a notícia não é a notícia que você queria ouvir, mas não importa, é o que você tem. Se você tem para aquele momento, então é com aquilo ali que você tem que lidar. Então vamos em frente, vamos para frente, vamos seguir. Eu preciso dessa informação, né? Infelizmente eu preciso desse rótulo que algumas pessoas chamam para poder eu seguir, saber qual é o tratamento que eu vou fazer. E se isso é o melhor para o meu filho, a gente vai encarar isso e vai seguir adiante, né? Então, dentro da É muito comum o possibilidade... medo, né? Hã? É muito comum o medo dos pais de buscar, de... O preconceito, né? Existe muito preconceito ainda, né? No rótulo, né? As pessoas não querem ser rotuladas dessa forma. Ah, não tem, né? Tem só dificuldade social, é muito tímido. Às vezes pode ser, né? Não quer dizer que todo mundo é autista, que não é essa a realidade, né? Mas se existe alguma coisa, e às vezes o feeling, a gente tem um feeling, né? Pai, mãe, a gente tem um feeling. Pode ter alguma coisa errada, vai atrás, gente. Não deixa a coisa passar, não deixa a informação, né? O tempo é muito precioso para a gente. É muito precioso para o nosso filho. É o melhor que a gente pode fazer por ele, é justamente dar esse tempo para ele, para ela. Enfim. Doutora, como é a realidade do autista dos pais? É a realidade dele, né, do autista e dos pais nesse acompanhamento durante toda a vida dele. Quem pode ajudar? Olha, isso vai depender Na muito. verdade, doutora, desculpa, eu pulei uma pergunta aqui. Antes disso, a gente tinha comentado sobre como foi receber o diagnóstico. Acho que é importante também os pais, os cuidadores, né, quem foram os familiares, receber esse diagnóstico. Como foi para você receber o diagnóstico que o Adriano, ele era autista? Choramos, né? Choramos dias e dias, né? Choramos. Na verdade, quem deu o diagnóstico, quem falou isso aí pra gente, tá até aqui presente aqui agora, ela entrou aqui, a Flávia, que era psicóloga do Adriano nessa época. Hoje ela é a minha terapeuta. E foi ela, da boca dela, que a gente ouviu isso daí, né? A gente fez, na verdade, a gente fez toda a avaliação médica, né? Os médicos já tinham fechado um diagnóstico, mas como ela que conduziu a psicoterapia posteriormente, né? O impacto maior para mim foi quando ela falou que realmente era aquilo, né? Que todos os exames, né? A avaliação clínica que ele tinha feito direcionava para aquilo e que ele ia fazer psicoterapia. Só que é muito impactante, é muito impactante. Na hora que você ouve, o mundo cai, mas depois você vê que existem, né, caminhos, né? Existem caminhos para se seguir. E que se a realidade é essa, a gente tem que encarar dessa forma, é essa daí. É com essa realidade que eu tenho que lidar, né? E depois, aí as coisas vão aparecendo, vão surgindo. Claro, você vai procurando, né? Vai procurando os caminhos, procurando os profissionais. Graças a Deus, a gente tem uma situação que a gente pode contar com profissionais muito gabaritados, né? A Flávia foi uma pessoa que começou com o Adriano, a Gislene, que está aí também na live, também acompanha Adriano, né? Adriano tem terapeuta ocupacional, tem acompanhante terapêutico. Então, a gente tem uma realidade que, às vezes, não é a realidade da maioria das famílias. Então, com isso, a gente é muito agraciado por essa condição. Nem sempre foi assim. Mas, hoje a gente consegue contar com essa condição. É muito importante esses profissionais, talvez não tantos, mas quem puder contar pelo menos com um desses profissionais na sua jornada, eles ajudam demais, né? Uma coisa que eu queria falar também, gente, atenção para os lares, porque os lares às vezes podem ficar esquecidos diante desse contexto filho, sabe? O foco fica muito para o filho e tem que ficar, realmente tem, mas a gente não pode esquecer dos lares também. E às vezes esses pais precisam também de um acompanhamento para eles saberem como agir no dia a dia, para saber como que lidar com determinadas situações e para poder saber como lidar com eles mesmos diante daquelas situações todas que acontecem.
Porque a gente vive num sistema, pelo menos é essa a realidade que eu vejo, que tem dias que são tranquilos, maravilhosos e que se passam, digamos, normalmente. E tem dias que são muito difíceis. Então, você precisa ter uma certa estrutura emocional para lidar bem com essas coisas também, porque senão você desaba junto. Uma das coisas que eu, se a doutora me permite falar, mas uma das coisas que eu percebi no consultório, durante o tratamento do Adriano, é que a doutora ela sempre se preocupou em também ficar envolvida por profissionais. Então, assim, ela não deixava a vida dela por causa, né, do tratamento do Adriano. Então, é uma das coisas que foi até a qual me fez pedir, solicitar, pensar nela quando eu pensei no autismo. Foi a primeira pessoa que veio, porque ela tinha o tênis dela, ela tinha um momento com as amigas dela, então eu via que a vida dela social, a vida dela profissional, ela continuava, ela tentava associar tudo isso com a maternidade, né, do Adriano. Então, foi por esse motivo, inclusive, que eu chamei a doutora aqui, porque é muito fácil para nós que somos profissionais falar isso para a mãe, para o pai, para a mãe, para o cuidador. Não, você tem que continuar, tem que se cuidar, tem que buscar tratamento psicológico, tem que ter esse suporte todo de profissionais também para você. É muito fácil para mim falar. Eu não sou mãe, né? Eu não tenho filho com quadro de autismo, mas para a doutora que vive isso, é um aconchego para quem está escutando e para quem está passando por isso. É um direcionamento, é uma direção. Por isso que eu chamei a doutora Ana aqui. E eu queria que a Ana falasse um pouco sobre isso, sobre como que é essa realidade do Adriano, né, do autista, mas também dos pais nesse processo todo. E os profissionais você já comentou aqui quem pode ajudar. E eu acho importante falar sobre isso, falar sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida, sobre a sua conciliação. Eu sempre pensei assim, nem sempre a gente consegue colocar em prática, tá? Hoje em dia eu tenho uma visão muito mais clara, porque as coisas já estão de uma certa forma conduzidas, com meu filho ele já não é mais criança, né? Mas eu sempre tive a noção que para você dar um apoio psicológico, você precisa estar num apoio psicológico também. Então a rede de apoio deles começa em casa. Ele tem que ter um profissional? Tem. Tem que ter profissionais, dependendo do caso, tem que ter mais de um, né? Mas a gente precisa lembrar que a rede de apoio deles começa dentro da casa deles. Se o lar deles está desestruturado, não há como colocar estrutura psicológica para eles. Então, assim, se os pais e as mães estão destruídos psicologicamente, como que eu vou dar uma base para o meu filho para segurar ele emocionalmente? Então, assim, isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, sempre, né? Nem sempre eu fui assim, né? Hoje eu tenho eu amadureci muito nesses anos. A gente é forçado a amadurecer, né? Tem certas coisas na vida que a gente é forçado a fazer, mesmo com as dores, né? Com as dores mesmo, porque no sofrimento a gente cresce também. Então a gente é forçado a amadurecer, a gente é forçado a enxergar, né, algumas coisas que, se não fosse talvez isso, nunca enxergaria. Então, pensar sempre que a estrutura emocional dos pais é fundamental para que qualquer filho tenha, mas o TEA ele tem uma sensibilidade enorme, muito grande. Ele tem uma sensibilidade de uma certa forma maior do que às vezes os neurotípicos. Então, o Adriano, ele absorve, por exemplo, muito. Ele é uma esponjinha. Ele consegue assim ver, brindar o ambiente de uma forma assim muito completa, sabe? Às vezes de uma maneira mais perfeita, talvez, do que uma outra pessoa que não tem essa característica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com o próprio ser. Pensar que não é só o filho. Só que a gente está falando de condições ideais, né? E nem todo mundo tem condições ideais para poder lidar com isso. Eu vejo muito isso, Ana, no consultório, né? Então, assim, os pacientes, eu vejo as mães, né? Eu falei, meu Deus, como que eu posso
ajudar as mães nesse sentido, porque eu vejo que quando os filhos chegam, às vezes recém-diagnosticado com TEA, ou às vezes já tem um diagnóstico já há um longo tempo, mas às vezes tem alguma alergia associada, algum quadro gastrointestinal ali, e precisa fazer o tratamento nutricional, e quando chega no consultório, a mãe está totalmente dedicada ao filho, totalmente 100%, a grande maioria, 90% abandonou toda a sua vida, a sua estrutura, para estruturar a vida da criança, do filho. E aí eu percebo que quando a gente consegue estabilizar a criança ou o adolescente, na grande maioria são as crianças mesmo, a gente consegue estabilizar, as mães caem. Então, assim, eu falo assim de uma coisa que é uma realidade minha do consultório, que eu já compartilhei com várias pessoas, inclusive com você. E aí eu já espero a notícia da mãe, quando a gente está conseguindo estabilizar, eu espero, assim, a gente sempre está incentivando as mães a procurarem psicólogos a se ajudarem, a buscarem atividade física, mesmo que seja coisas gratuitas em redes públicas, mas não se perderem nesse processo, porque é muito comum. Eu recebo a mensagem da mãe falando, olha, eu tô caindo numa depressão, ou eu fui internada porque tive um estresse elevado. Então, assim, 90% das mães, quando a gente estabiliza a criança, deixa a criança bem, as mães caem. Então, assim, começa a adoecer, começa a ficar doente muito facilmente. Então, hoje a Ana deixou a mensagem aqui, nem vou falar por cima da Ana, porque a Ana é a mãe, né? Mas é isso, a gente vê como profissional isso acontecer e a realidade da Ana aqui para falar para vocês, né? Mas a gente tem aí o que vocês puderem procurar de estrutura para se ajudarem, né? Inclusive, assim, coisas que são oferecidas de forma gratuita ou até mais baratos, para vocês irem tendo esse suporte durante esse processo todo. Atividade física, porque por muitas vezes a Ana falava, atividade física para mim é o momento em que eu me desestresso, né? Então, assim, é importante para a mãe ter esse momento de afastado da realidade que ele está vivendo, do processo que ele está vivendo. E não só para a mãe do autista, como você bem comentou, mas para todas as mães, né? Mas como você bem comentou, a mãe do autista tem uma demanda maior, porque o autista é mais sensível. Então, existe a mãe se dedica muito mais, né? Exatamente. Às vezes é uma montanha russa, né? Existe uma montanha russa ali de emoções, como falei, tem dias que são ótimos, tá tranquilo. E tem dias que não, que você tem que engolir o choro, enxugar a lágrima e partir para poder fazer as coisas que você precisa fazer. Porque a vida continua, né, independente daquela situação que está ocorrendo ali. Então você precisa estar estruturalmente, psicologicamente bem, né, para suportar tudo isso, porque senão você desaba junto. Isso que a doutora falou é muito interessante, assim, no sentido que é relativamente comum, né? Às vezes os pais esperam, eles só estão esperando o momento que vai estabilizar, porque eles já estão, na verdade, estão trabalhando no limite. Eles estão no limite emocional deles. Então, quando estabiliza, eles simplesmente caem porque eles não estão suportando mais mesmo, né? Eles não caíram antes porque não se sentiram permitidos, talvez, de fazer isso, né? E é isso. Carla tá comentando aqui, né, que está se sentindo perdida. Eu já tinha conversado com Carla esses dias, anteontem, eu acho. Né? Mas eu acho, isso que ela está falando aqui, sem respostas ainda, as respostas, gente, vamos buscar. Né? Porque se não está achando resposta com um profissional, busca outro. Né? Busca alguém que realmente possa te dar uma segurança maior e colocar ali um fim naquela dúvida e partir para fazer o que precisa ser feito. Porque eu acho que é nisso aí que a gente ganha. A gente ganha tempo. E o restante amor, é se dedicar, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, não vou dizer que eu fui a chata, né? Mas eu sempre fui muito conhecida nas escolas, por exemplo. Nas escolas que a Adriana passou, todo mundo sabe, chega lá, eu sou a mãe do Adriano. Eu estava sempre presente lá, né? Nas reuniões sempre eu ia, né? Alguns professores, inclusive, me perguntavam o que é que eu fazia, né? Como que as coisas eram vivenciadas assim, para o Adriano, o que é que eu estava fazendo, porque as respostas eram muito boas. Né? Vestibular, quando a Adriano foi fazer vestibular, eu fiz junto, né? A doutora Juliana sabe, eu fiz vestibular junto com ele, porque eu tinha
na verdade, as dificuldades que eles enfrentam não são as dificuldades que os neurotípicos enfrentam, né? Às vezes vai fazer vestibular, eu estou preocupada se eu vou bem na prova, né? Se eu tenho conhecimento para poder fazer aquela prova, se eu vou passar ou se o meu concorrente vai ser melhor que eu. E as dificuldades que eles têm são outras, às vezes, completamente outras, né? E são tempos completamente diferentes dos nossos. É uma coisa que não dá para comparar, gente, assim. Então, no vestibular, por exemplo, do Adriano, eu tinha dúvida se ele ia conseguir ficar dentro da sala de aula. Eu não tinha dúvida assim, em relação a conteúdo, se ele sabia o conteúdo, se ele conseguia resolver aquela prova. Nenhuma. Mas eu tinha dúvida se ele ia conseguir entrar naquela sala com 50 pessoas lá dentro e ficar lá dentro. Né? Então, assim, a gente aprende que o tempo não é o nosso tempo. O tempo deles é outro. Por exemplo, meu filho, a primeira palavra que ele leu para mim foi lanche. Lanche, a primeira palavra. E eu ficava lá em casa, ficava assim, M-A-M-A, L-A lá, L-L-E. Porque o meu tempo era esse. Ele já tinha lido isso aí há muito tempo. Ele passou um dia na 19 de dezembro, com 4 anos e meio, e leu para mim lanche, porque estava escrito casa de lanches. Tá? Então, assim, os tempos são outras coisas, as preocupações são outras. E a gente não pode querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Eles vão ter o tempo deles, e as coisas podem acontecer, podem ser que não aconteçam, talvez algumas realmente não aconteçam, né? Mas a gente não pode impor que seja da maneira que a gente acha que é. Então a gente tem que ter essa humildade de dizer, olha, eu não sei tudo, o que funcionou às vezes para um filho não vai funcionar para esse, e tudo bem. E as coisas podem acontecer no tempo deles e tá ok. Perfeito. Eu vou interromper a doutora aqui um minutinho, quando ela falou sobre o que vai funcionar para um, não vai funcionar para outro. Isso também acontece dentro da nutrição, dentro do tratamento nutricional. A gente tem muita coisa, muito conteúdo sobre autismo, muito estudo científico. Mas eu estava falando esses dias com uma mentorada, uma nutricionista, justamente sobre isso. A gente precisa saber escutar, assistir os congressos, os cursos, ler, estudar, mas também entender a prática. Entender a prática clínica, entender quem é o paciente que está na minha frente. Porque a gente escuta muito falar, se a gente for por todos os estudos científicos, praticamente nada o paciente autista pode. Então, ele não pode isso, ele não pode comer aquilo, ele não pode comer aquilo, ele não pode comer batata, ele não pode comer raízes, ele não pode comer soja, né? Mas isso são os estudos científicos que servem como referência, como base para nós. Mas a nossa prática clínica ela não pode ser substituída. Nossa prática clínica é de saber qual que é a reação daquele paciente que está dentro do consultório conosco, qual que é a reação dele a cada estudo científico desse. Então, eu vou tirar glúten e vou tirar lactose, depende do paciente. No caso do Adriano é um celíaco. Faz total sentido tirar glúten e tirar os lácteos dele, pela intolerância à lactose. Mas a gente tem estudos científicos que falam que tem alguns grupos que não reagiram nem positivamente nem negativamente ao ingesta de glúten. Então, há alguns casos que a gente consegue deixar. Embora a gente saiba que a maioria dos estudos científicos falem sobre glúten, sobre lácteos, dentro, como neuroexcitatórios dentro do autismo, a gente entende também que dependendo do caso, dá para deixar algumas situações ali para os pais, né? Não falo que como um hábito, mas algumas situações. São mais raros em relação ao glúten e lácteos? São, mas dá para fazer dentro de uma prática clínica, entendendo quais são os sintomas que estão associados, entendendo o comportamento dele frente àqueles alimentos. Então, cada paciente autista é um paciente autista. Eu sempre deixo isso muito claro para os mentorados e deixo isso aqui dentro para quem está assistindo, que de repente está tratando o paciente autista, ou você que é mãe, que é pai. Né? Então, assim, tem pai que chega assim, aflito, porque o profissional tirou tudo da alimentação do meu filho. E aí você já tem todo o quadro do autista, que já é mais sensível, que muitas vezes está passando por algum transtorno de humor, porque já é um sintoma também do autismo, né? Mudança de humor, alteração de humor, e que aquela retirada daquele alimento vai causar ainda mais. Claro que em situações que a gente realmente tem que tirar, a gente tem que tirar, mas a gente tem que olhar cada
um de uma forma. Eu não vou me prolongar muito aqui na parte nutricional, porque o meu intuito realmente era de trazer a doutora para falar sobre a realidade dela. Mas achei importante colocar isso como um alerta para os pais e para os profissionais que estão aqui, tá bom? Obrigada, realmente, é verdade, com certeza. Eu queria fazer um adendo aqui, de colocar um outro profissional que é muitíssimo importante, que na história do Adriano fez muita diferença na vida dele, que são os professores que ele teve. Então, ele teve, de uma forma geral, um apoio fenomenal. Eu acho que isso, gente, muita gente está falando aí em relação a estar perdido, né? Uma coisa que eu conversei essa semana com uma das pessoas que está aqui, é essa questão da escola, a gente falou sobre isso, né? Então, uma coisa que eu coloquei para eles, que era importante que um profissional estivesse na escola, porque às vezes falar pai, falar mãe, não adianta. E os professores e o próprio pessoal na escola, a coordenação e tal, são pessoas que geralmente têm uma boa vontade extrema em ajudar, têm uma vontade muito grande de ajudar, mas às vezes eles não têm um preparo adequado para isso. E no momento, eu sempre procurei fazer um link, assim, eu apoio de um lado, eu tento dar um apoio de um lado para poder eu receber o apoio deles, porque assim, são pessoas extremamente importantes na vivência deles daí, eles estão no dia a dia. Então, o professor Sérgio Vioto, que está aqui agora participando, né, é uma pessoa de extrema referência para o meu filho, né, foi numa escola particular aqui, né, hoje em dia ele inclusive está no colégio público desenvolvendo um projeto de inclusão, né, ele fez uma pós-graduação em educação especial e tá desenvolvendo um projeto de inclusão no Instituto de Educação. E meu filho foi no Instituto de Educação esses tempos, ele está até comentando aqui sobre uma prova que ele fez, eu nem sabia que ele fez uma prova difícil aí em 3 minutos, né? Eu nem sabia, ele acabou de falar aqui. Então, os professores são pessoas de extrema importância também na vida deles, né? Só que eles precisam ter o apoio necessário. Ontem eu estava conversando com uma grande amiga, que é coordenadora na rede pública, e ela estava justamente me contando dessa grande dificuldade. A gente tem muita vontade e muita dificuldade para fazer uma inclusão de uma forma adequada, porque não, demoram para chegar os profissionais, até chegam os profissionais, mas demoram muito tempo, né? Então a gente não consegue incluir de uma forma adequada, acaba atrapalhando quem precisa ser incluído e os demais também. Então, a gente tem uma realidade, né, que não pode ser romantizada, né? A gente tem uma realidade que é dura, na verdade. Né? E nós procuramos, dentro dessa realidade dura, tanto os pais, como professores, como rede de apoio, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, todo o pessoal que dá suporte, procura fazer o seu melhor. Mas nem sempre a gente vai conseguir. E na maioria das escolas, realmente é difícil a inclusão, muitas vezes não por causa da dificuldade dos professores propriamente, né? Por má vontade, digamos assim, mas é sim, às vezes pela limitação mesmo que eles têm, de falta de profissionais adequados, falta de um preparo adequado para eles poderem atuar com essas crianças. Então, Perfeito, Ana. né? Então, assim, eu sempre procurei, por isso que, assim, eu sempre pedi para os profissionais que acompanhavam meu filho para eles estarem presentes na escola, porque eu sentia que isso aí dava um suporte para os professores e para a coordenação em relação a isso, né? E ajudava não só a ele, como outras crianças que tivessem uma situação semelhante. Então, eu acho que isso aí tem que ser uma via de duas mãos. Precisa ser uma via de duas mãos. A gente não pode chegar só cobrando disso daí. A gente precisa dar uma contrapartida. E a contrapartida, eu acho que, na medida do possível, é a gente conseguir estar presente, manter esse diálogo, pelo menos, aberto, para que esse link possa acontecer, né? E que as crianças possam desenvolver da melhor forma possível. Perfeito. É o elo. Elo pais, escola. Exatamente. Sem ele, as coisas não acontecem. Não acontecem. Perfeito. E Ana, doutora, qual que... a dica? Pode finalizar, doutora, pode sim. O professor Sérgio está escrevendo aqui, ó, vivenciando a cada dia realidades diferentes nas escolas públicas, né? Aumenta o número de TEA, porque agora
os diagnósticos, assim, na época do Adriano, há 20, 21 anos atrás, realmente era uma coisa incomum, né? Eu lembro que quando eu cheguei para fazer o tratamento, que a Flávia assumiu o caso do Adriano, ela me disse que ele era o primeiro caso, né? Nós encontramos alguém que topou fazer um test drive, sabe fazer o test drive? Porque até então não se falava nisso, né? Não se Isso. falava nisso. E hoje em dia a gente tem um acervo diagnóstico muito mais, né, robusto, capaz de fazer alguns diagnósticos, né? As pessoas estão mais atentas, né? Mesmo pessoas leigas do dia a dia, né? Pessoas às vezes que já conviveram de alguma forma, elas estão mais atentas a essas coisas, né? Então, como o professor Sérgio continua falando aqui, estrutura deficitária, né, nas escolas, e todas as escolas de uma forma geral, mas nas escolas públicas mais difíceis, mais deficitárias ainda, né? E tem um aumento significativo do número de diagnósticos. Então, a gente está vivendo uma fase complicada, né? Mas o que a gente puder fazer, de repente, para ajudar, quem tiver a condição de ajudar, de colocar algum profissional lá dentro, orientar a escola, né? Eu acho que já tem um grande papel aí, para ajudar todo mundo, para ajudar Sabe? o sistema como um todo, né? Quem sabe um projeto social É, que a gente exatamente. possa desenvolver e levar esse conjunto de profissionais para os setores onde são menos alcançados, né? Sim, sim. Pensar numa coisa mais. Exatamente. Doutora, qual que é o impacto no casamento, no ambiente familiar de um diagnóstico de autismo? Grande, né? É bem grande. Na verdade, o que eu falei, eu acho que a gente está numa situação que às vezes você fecha os olhos para as outras coisas e foca só no filho. E esse não é o melhor caminho. Aliás, está longe de ser. Porque justamente, como a gente já falou anteriormente, a gente precisa estar bem estruturado emocionalmente para justamente poder dar suporte para o outro. Como é que você vai dar suporte para alguém se você não se sustenta a si próprio, né? Então não tem como. Então você precisa estar bem, né? Olhar para o outro, olhar para o seu parceiro como parceiro. Você não está sozinha nisso daí. E eu acho que também existe essa falha grande. Você não está sozinha, você não precisa assumir tudo sozinha. Algumas pessoas estão, né? Jéssica mesmo estava comentando aí agora, ela já tinha falado comigo antes, que ela tem uma situação. Algumas pessoas estão, mas a gente precisa abrir o olho que às vezes não existe dentro de casa, mas existem ao seu redor. Então, a gente se cercar de pessoas que estão preocupadas com isso daí e juntar todo mundo e fazer um grande elo de suporte. Né? Eu acho que a gente precisa, nesse momento, de todo o suporte possível, sem esquecer da gente mesmo, sem esquecer do nosso parceiro, incluindo justamente, às vezes as mães querem assumir tudo sozinha, né? Precisam, às vezes, assumir, né? Sozinhas, mas tentar fazer esse exercício de solidarizar o sofrimento também. Às vezes a gente tem que fazer isso também. É saudável que a gente faça isso. Né? Então, e Isso. o professor Sérgio continua falando, qualidade e capacitação dos professores, né, para enfrentar esses desafios, se faz necessário com urgência, né? Eu acho que no privado, né, mas eles precisam realmente ter estrutura para poder fazer o que eles precisam fazer. Né? A gente está falando de uma pessoa aí que tem vasto conhecimento aí na área pedagógica e também na área de educação especial. Né? E vive isso, e está vivendo isso na realidade no dia a dia, está vendo acontecer isso na prática. Então, Depois a gente até pode fazer uma live montada, depois deixa o convite aqui para o professor, para a gente mostrar a realidade. De repente, tem pessoas nos assistindo que podem ter ideias para fazer, né, para a gente ter esse contato mais presente aí dentro das escolas públicas também, né, da rede pública como um todo. Né, porque a gente percebe não só na alimentação escolar, que tem que ter uma preocupação maior, porque às vezes o autismo está associado com uma alergias alimentares, e que talvez se a gente deixa um alérgico, já é um caso grave. Imagina isso em cima de um perfil que tem autismo e tem alergia alimentar. Isso impacta ainda muito mais. Né? Então, a gente tem um lanche ali que não está certo, que não está apropriado para essa criança. O alérgico come, talvez, né? Talvez não tenha tanto sintomas,
mas o autista que é alérgico tem muito mais agravado ali os sintomas. Então a gente precisa também, essa semana, uma pessoa me falou sobre isso, que a rede pública ela não está tão preparada para as alergias e para a doença celíaca, e aí a gente pensa agora juntando essa questão do autismo e da alergia e da doença celíaca, isso pode se agravar ainda muito mais. Então, na alimentação escolar, na própria vivência e tratamento ali dos alunos, como vocês comentaram agora há pouco, na própria saúde do diagnóstico, do acompanhamento dessa criança autista na rede pública, na rede particular, porque a gente também vê muitas falhas ainda, né, de tratamento, de diagnóstico, de entendimento sobre o que é, como fazer, como diagnosticar, o que não é. A própria alimentação, na nutrição, a gente percebe também que há muitas falhas. Então, a gente fez a live hoje para levar informações, mas também para a gente acender alguns pontos importantes aí de quem vive essa realidade. Né? Isso que a doutora falou agora realmente é um ponto bem que merece destaque, eu acho, porque, vejam só, a gente está falando de um indivíduo que socialmente ele é mais retraído, né? Caracteristicamente ele é retraído socialmente. E aí você junta isso a um paciente que é alérgico ou que é celíaco. Aí ele já não sai, porque daí ele vai sair para comer com o colega, não pode. Ele tem que ir num lugar específico, né? Os lugares específicos, a Carla está aqui na live para a gente discutir isso, né? Os custos são muito mais altos, né? Você vai no... Tem lugares muito bons aqui já na cidade. Hoje em dia a gente já conta, mas tem um custo, isso aí tem um custo acoplado, e tem que ter. As coisas são muito mais caras, né? Mas você vê que impacta socialmente também. Então, são umas pequenas coisas, às vezes, do dia a dia, que às vezes existem Que faz a diferença. a gente nem imagina que existe. Então, o colega chamou, vamos, filha, seu colega, seu amigo, você gosta dele. Ele chamou para a gente comer lá no shopping. Não pode. Então, ele vai e não vai comer, né? E você viu agora há pouco uma seguidora falou, né? Alguém estava assistindo a live e falou: meu filho é alérgico também, e além do, acredito que seja autista e alérgico, e deram alguma coisa para ele tomar. Então, na verdade, a gente tem que mudar a estrutura inteira, né? A gente, quando eu falo todo mundo, os profissionais, os pais, ajudar nessa mudança estrutural. O professor Sérgio tinha comentado também sobre isso, né? Na verdade, é um trabalho que precisa ser conjunto. Todo mundo precisa entender e todo mundo precisa ter estrutura para colocar em prática o que entendeu. Porque não adianta também, né? Eu entendi, eu sei disso daí, mas eu não consigo colocar em prática tudo, né? Então, a gente vive grandes desafios, todo mundo, né? As famílias vivem grandes desafios, a escola vive um grande desafio, os próprios profissionais também que acompanham, né? Também têm os seus desafios aí para ser cumpridos, né? A parte psicológica, né, professor? Precisa ser trabalhada em todo mundo, em todos os profissionais, né? A minha amiga que eu comentei, que ela é da escola pública, ela está numa situação praticamente de burnout, né? De esgotamento, porque existe uma demanda muito grande, eles não conseguem cumprir a demanda por falta de profissionais, por falta de preparo, né? E isso acaba justamente afetando a base psicológica de quem deveria cuidar. Como que esse que vai cuidar de uma maneira adequada de quem está precisando desse apoio? Então, a gente realmente precisa tratar com carinho dessas pessoas também, que são os cuidadores, entre aspas, né? Dessa rede, porque a rede nunca vai ser saudável. Exatamente isso. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente poderia marcar uma nova live para responder as perguntas de quem está aqui, que eu vi que teve bastante pergunta, a gente não consegue responder de todo mundo. Eu deixei até aberto, porque eu vi que tem muita gente aflito em relação a esse tema. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando sua história, a história do Adriano, trazendo tantas informações, foi levantado tantas informações importantes durante essa live. Eu acredito que vai impactar muito na vida de todos, daqueles que estão vivendo, daqueles que podem viver, ou daqueles que conhecem alguém que vive essa realidade. Obrigada pela disponibilidade, pelo seu coração, ter derramado aí sobre nós tantas informações e a sua história pessoal, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço o espaço de estar aqui, a oportunidade, né? Muito honrada pelo seu convite. E obrigado para todo mundo que esteve aqui participando com a gente. Obrigado mesmo, carinho.
Obrigada a todos que estiveram conosco até o final. Então, eu vou deixar a live gravada lá no canal do YouTube e aqui no Instagram a gente vai compartilhar alguns pedaços. A gente vai fragmentar a live em alguns pedaços, tá bom? Mas lá no YouTube ela vai ser colocada de forma integral. Pessoal, boa noite para vocês, uma ótima semana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Doutora, um grande abraço. Um abraço para o Adriano também. Obrigada. Boa noite, gente.